Graça e paz, amados. Bom estarmos aqui novamente e falando sobre as igrejas de Apocalipse, as cartas às igrejas de Apocalipse, e em especial hoje a igreja de Filadélfia. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13 diz: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. A igreja de Filadélfia se localizava na Ásia Menor, hoje atual Turquia. Esta igreja estava numa cidade muito próspera, especialmente porque ali era um platô e tinha grande quantidade de plantações, o que tornava aquela cidade muito bem dentro da rota da comercialização dos seus produtos. Mas a igreja, as características que nós vemos nesta igreja, e são características que, sem sombra de dúvida, não só igrejas, mas pessoas também possuem. A carta começa o Senhor falando àquela igreja: conheço as tuas obras. Deus conhece todas as coisas. Aqui mostra exatamente que o nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Aquela igreja tinha obras, fazia obras. E essas obras, pelo que nós vemos, agradavam a Deus. Agora, é interessante observarmos que esse texto diz que essa igreja tinha pouca força. Sabe o que isso significa? Que essa igreja não realizava grandes obras, mas que ela fazia as obras. Seja poucas, mas faziam com carinho, com amor. Muitas vezes nós achamos que as pessoas não nos reconhecem diante daquilo que nós fazemos, porque às vezes fazemos algo pequeno ou parece insignificante. Quantas vezes pessoas na igreja pensam assim: poxa, eu não sou igual fulano que canta lá na frente ou que toca, eu não sou um presbítero, eu não sou um diácono, eu não tenho tempo para fazer tanto na igreja, e por isso às vezes se consideram zero. Observe que todas as igrejas mencionadas até aqui, sempre houve alguma coisa negativa que Deus apontou. Mas a igreja de Filadélfia não apontou nada. Ela era uma igreja não muito expressiva, mas é uma igreja que fazia. E aqui a gente observa exatamente o quanto que Deus nos valoriza. Ele não nos valoriza porque trabalhamos demais, mas Ele nos valoriza quando nós o fazemos com amor. Uma coisa, qualquer coisa, a única coisa que não deve acontecer conosco é a gente não produzir nada. Mas nós devemos produzir alguma coisa para Deus, porque Deus reconhece aquilo que você faz. Eu me lembro uma vez que fui trabalhar na igreja onde me converti, há muito tempo atrás. E eu trabalhei exatamente de trás de uma concha que ficava o coral. E mexia com o som. Somente a questão de volume não entendia muito, mas ali ficava. Era algo bem, vamos dizer assim, bem rudimentar naquela época. Ninguém me via. E quando eu saía, todos já estavam saindo. Mas uma coisa interessante, o pastor daquela igreja, quando ele terminava o culto, terminava de pregar,
ele passava nessa salinha escondida e dizia assim: muito obrigado pelo seu trabalho. Sabe, seja o mínimo do trabalho que você faz, mas se você o faz de todo o coração, Deus reconhece isso. E por isso você não deva se desmotivar se muitos humanos não visualizam o seu trabalho. Deus reconhece o pouco que você faz quando você o faz de todo o coração. E olha a bênção que Deus deu àquela igreja. O Senhor diz àquela igreja: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. A nenhuma das igrejas ele disse isso. A essa igreja fraca, pequena, ele diz que tem uma porta aberta. Quando o Senhor Jesus se apresenta, ele se apresenta como aquele que tem as chaves de Davi e que ele abre e ninguém fecha. Aqui ele diz que tem uma porta aberta. Ele tem uma porta aberta e ninguém consegue fechá-la. Teologicamente, o sentido aqui está ligado a uma porta de evangelismo, uma porta de pregação do evangelho, para que as pessoas possam adentrar dentro do reino dos céus. Como o Senhor dissesse àquela igreja: olha, eu tenho gente aí nesta cidade, continue fazendo o seu trabalho, continue fazendo as suas obras, porque muitos vão aceitar o Senhor Jesus. Eu não sei qual porta aberta que Deus tem para você, mas se você serve a Deus, com certeza Ele tem. Seja uma porta aberta de evangelismo, de você falar de Jesus Cristo, ou seja uma porta aberta em qualquer outra área. Agora, lembre-se uma coisa: se Deus abre uma porta para você, ninguém fecha. Se alguma porta foi fechada, é porque Deus não abriu. Muitas vezes nós pensamos: poxa, eu lutei para ter esse emprego e não tem. Essa porta estava fechada. Mas quando Deus abre, com certeza as coisas vão dar certo e você vai entrar. Seja em qualquer área, como eu disse. Pode ser uma área do casamento, uma área do trabalho, uma área da promoção, mas especialmente na área de você falar de Jesus para as outras pessoas. Fale do amor de Deus. Deus tem portas abertas para você. E algo interessante que o Senhor ainda fala sobre esta igreja. Ele diz que aquela igreja, no versículo 8, apesar de ser pequena, ela guardou a palavra de Deus e não negou o nome do Senhor. Aquela igreja tinha um inimigo. O inimigo era exatamente o povo judeu naquela cidade, que perseguia aquela igreja, que trazia problemas para aquela igreja. Mas o Senhor disse assim: olha, vocês guardaram o meu nome diante das perseguições. Vocês não negaram o meu nome. Isso é muito importante. Nunca negue o Senhor Jesus Cristo, especialmente diante dessas coisas novas que têm surgido, diante das questões da sexualidade, diante das provações, diante de política, diante de N coisas. Guarde a palavra de Deus. Ela é fundamental para o seu crescimento, ela é fundamental para que você possa receber mais as bênçãos de Deus. Guarde a palavra de Deus, não negue o nome do Senhor. Aonde você estiver, através do seu comportamento, não negue que você é do Senhor Jesus. Seja fiel ao Senhor Jesus. Fale aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é bom. E Deus há de te abençoar. Eu gostaria de finalizar exatamente pensando estas coisas sobre esta igreja. Você talvez não tenha muitas forças, mas Deus reconhece o que você faz, porque você guarda o nome do Senhor. E lembre de uma coisa: Deus tem portas abertas para você. Seja fiel, continue, mesmo que você não é uma pessoa expressiva, mas você é um servo diante de Deus, sim, expressivo, mesmo que você não tenha muitas forças. Continue a servir a Deus e que Deus te abençoe. Um grande abraço.